Imagine, por um instante, que você pudesse encarar, cara a cara, as vozes mais sombrias da sua mente, aquelas que sussurram seus medos mais profundos, seus maiores receios, aquelas que conhecem cada tropeço, cada vergonha, cada momento em que você se sentiu menor do que gostaria. E se eu te dissesse que um dos maiores psicólogos da história fez exatamente isso, que Carl Gustav Jung se aventurou nesse território obscuro, e que suas descobertas podem mudar para sempre sua percepção de si mesmo? Carl Gustav Jung não era apenas um psicólogo. Era um homem obcecado por uma pergunta que assombrava a humanidade. Por que carregamos dentro de nós forças que parecem almejar nossa própria ruína? Por que existe algo em nós que sabota nossos sonhos, que nos castiga quando buscamos a felicidade, que nos empurra para caminhos autodestrutivos? A resposta que Jung encontrou não estava em livros, nem em seus pacientes. Ela nasceu de uma imersão de 16 anos em seu próprio inconsciente. 16 anos conversando face a face com o que ele chamava de seus demônios internos. E o que esses demônios revelaram vai desafiar tudo o que você acredita sobre sua própria mente. Você já sentiu como se uma força interna trabalhasse contra você? Como se parte de você desejasse seu fracasso, sua solidão, sua dor? Jung sentiu isso com uma intensidade que quase o enlouqueceu. Mas em vez de fugir, ele fez o impensável. Decidiu conversar com essa escuridão, cara a cara, sem medo, ou melhor, com todo o medo, mas determinado a desvendar seus segredos. Era 1913. Jung tinha 38 anos e acabara de se separar de Freud, seu mentor. De repente, sentiu-se só, questionando tudo o que julgava saber sobre a mente humana. E foi nesse momento de crise que algo extraordinário aconteceu. Vozes começaram a emergir de dentro dele, não vozes de loucura, mas vozes perturbadoras, com personalidades distintas, com sabedoria própria, com mensagens que pareciam vir de um lugar muito mais profundo que sua consciência. Na primeira vez que Jung deu voz a essas presenças internas, sentiu como se estivesse violando uma lei sagrada, uma fronteira que não deveria ser cruzada. Mas havia algo nessas vozes que o fascinava. Elas não eram apenas destrutivas, havia inteligência, uma sabedoria estranha e perturbadora, que sua mente consciente jamais poderia gerar sozinha. Jung começou a registrar essas conversas, palavra por palavra, anotando não só o que ouvia, mas como se sentia. E o que descobriu foi que cada presença representava aspectos de si mesmo que ele havia rejeitado, negado, banido para as sombras da sua psique. Eram partes dele que continham verdades incômodas, desejos inaceitáveis, sabedorias que sua personalidade consciente não conseguia integrar. Mas eis o que vai te chocar. Essas vozes não desejavam destruí-lo. Elas queriam completá-lo, torná-lo inteiro. Elas guardavam pedaços de sua alma, perdidos ao longo da vida, na tentativa de ser socialmente aceitável, de corresponder às expectativas dos outros, de ser uma versão editada e limitada de quem realmente era. Uma dessas vozes era uma figura feminina que Jung chamou de anima. Ela representava toda a intuição, toda a sensibilidade, toda a capacidade de conexão emocional profunda que Jung havia reprimido para se tornar um homem respeitado na sociedade conservadora do início do século XX. Quando essa voz falava, revelava aspectos da realidade que sua mente racional nunca conseguiria acessar. Havia também uma presença sombria, que Jung chamou de sombra. Essa figura conhecia todos os impulsos que Jung considerava inaceitáveis, toda a raiva, todo o egoísmo, toda a sede de poder que ele havia enterrado sob camadas de civilidade e decoro acadêmico. E quando a sombra falava, não tentava corrompê-lo. Estava tentando mostrar que essas energias, quando reconhecidas e integradas conscientemente, poderiam se tornar fontes de vitalidade e autenticidade. Durante anos, Jung guardou esses segredos íntimos. Sabia que se alguém descobrisse, sua carreira estaria arruinada. Um psicólogo conversando com vozes internas seria considerado louco, mas Jung não conseguia parar. A cada conversa, a cada revelação, sentia que estava desvendando camadas da existência humana
que nenhum livro de psicologia havia mapeado. E foi aos 7 anos dessas conversas que Jung fez uma descoberta transformadora. Ele percebeu que essas vozes não eram fruto de sua imaginação individual. Elas falavam em símbolos, imagens e sabedorias que apareciam em culturas do mundo inteiro, em épocas diferentes, em pessoas que nunca se conheceram. Era como se ele tivesse acessado uma dimensão coletiva da psique humana, um inconsciente que conecta todos nós a verdades universais sobre o que significa ser humano. Jung começou a entender que cada pessoa carrega dentro de si essas mesmas presenças arquetípicas, que todos nós temos nossa ânima ou ânimos, nossa sombra, nosso guardião interior, nosso menino interior, e que o sofrimento psíquico, a depressão, a sensação de vazio que tantas pessoas sentem, não vem de ter essas vozes dentro de nós, vem de tentar silenciá-las, vem de recusar o diálogo com os aspectos de nós mesmos que mais precisamos integrar. Mas havia algo ainda mais profundo. Essas conversas não eram apenas terapêuticas, eram transformadoras de uma forma que ele jamais havia imaginado. A cada ano, Jung sentia que estava se tornando mais ele mesmo, mais criativo, mais vital, mais capaz de acessar intuições que revolucionariam a psicologia para sempre. Era como se essas vozes fossem professores internos, cada uma especializada em aspectos diferentes da sabedoria humana. A anima lhe ensinava sobre receptividade, sobre como acolher a vida em vez de tentar controlá-la. A sombra lhe mostrava como transformar impulsos obscuros em energia criativa. O guardião interior lhe revelava conexões entre ideias que sua mente consciente nunca conseguiria fazer sozinha. E você pode estar se perguntando agora, isso é loucura ou genialidade? Jung se fez essa mesma pergunta milhares de vezes, e a resposta que ele encontrou vai te surpreender. Não é nem uma coisa nem outra. É simplesmente o que acontece quando você para de lutar contra aspectos fundamentais de quem você é e começa a colaborar com eles. Jung descobriu que a mente humana não é uma unidade simples, comandada apenas pela consciência. Ela é uma comunidade interna de vozes, cada uma com sua própria inteligência, suas próprias necessidades, suas próprias contribuições para a nossa completude como seres humanos, e que a saúde mental não vem de silenciar essas vozes, mas de aprender a orquestrá-las conscientemente. Imagine, você descobrindo que dentro da sua mente existem conselheiros especializados em diferentes aspectos da vida. Um que entende profundamente sobre relacionamentos, outro que conhece seus talentos criativos mais autênticos, outro que identifica quando você está se traindo, outro que tem acesso a uma sabedoria que transcende sua experiência pessoal. Imagine que todos esses conselheiros estão tentando falar com você há anos, mas você nunca parou para escutá-los, porque foi ensinado que vozes internas são sinais de loucura. Foi exatamente isso que Jung descobriu. E quanto mais ele conversava com essas presenças, mais percebia que elas continham chaves para resolver problemas que sua mente consciente sozinha nunca conseguiria desvendar. Elas tinham acesso a uma criatividade, a uma intuição, a uma sabedoria que estava além das limitações da sua personalidade cotidiana. Mas talvez a descoberta mais chocante de Jung tenha sido esta. Essas vozes não eram apenas dele. Elas eram universais. Cada ser humano nasce com acesso a esses mesmos arquétipos, a essas mesmas presenças internas. A diferença é que a maioria de nós nunca aprende a conversar com elas conscientemente. Em vez disso, elas nos influenciam de forma inconsciente, às vezes nos ajudando, às vezes nos sabotando, mas sempre tentando nos guiar em direção a uma completude que nossa mente consciente nem imagina ser possível. Jung percebeu que quando essas vozes são ignoradas ou reprimidas, elas não desaparecem, elas começam a agir de forma destrutiva. A sombra negada se torna projeção e ódio pelos outros. A anima reprimida se torna dependência emocional ou frieza excessiva. O guardião interior ignorado se torna arrogância intelectual ou insegurança paralisante. Mas quando você aprende a dialogar conscientemente com essas presenças, algo milagroso acontece.
Elas se tornam aliadas no seu processo de crescimento. Elas começam a trabalhar junto com sua consciência para criar uma versão de você mesmo, mais integrada, mais criativa, mais autêntica do que você jamais imaginou ser possível. E foi neste momento da sua jornada, depois de 7 anos de segredos íntimos com seu inconsciente, que Jung fez a descoberta que mudaria não apenas sua vida, mas nossa compreensão inteira sobre o que significa ser humano. Uma descoberta tão profunda que ele próprio levou anos para entender completamente suas implicações. Mas antes de revelar o que aconteceu naquele momento crucial, você precisa entender algo fundamental sobre como essas conversas realmente funcionavam. Jung não simplesmente fechava os olhos e esperava que vozes aparecessem. Ele desenvolveu um método que chamou de imaginação ativa. Era como se ele descesse conscientemente para camadas mais profundas da sua psique, mantendo sua awareness desperta enquanto permitia que conteúdos inconscientes emergissem livremente. Imagine que sua mente consciente é como a superfície de um lago. Normalmente, você vive apenas nessa superfície, lidando com pensamentos cotidianos, preocupações, planos. Mas Jung aprendeu a mergulhar conscientemente nas profundezas desse lago mental, onde habitam criaturas e paisagens que sua mente superficial jamais poderia imaginar. E foi em um desses mergulhos profundos, no 8º ano de suas conversas, que Jung se deparou com algo que o deixou em estado de choque por semanas. Uma presença que se identificou como Philemon apareceu em sua imaginação ativa. Philemon não era apenas mais uma voz interna. Era um ser que parecia possuir conhecimentos que Jung jamais havia estudado, e falava sobre realidades que transcendiam completamente sua experiência pessoal. Philemon se apresentou como um velho sábio com chifres de touro e asas de martim pescador. E quando começou a falar, Jung percebeu que estava recebendo ensinamentos que revolucionariam sua compreensão sobre a natureza da realidade humana. Philemon explicou para Jung que a psique não é apenas pessoal, ela é conectada a uma dimensão transpessoal, a um inconsciente coletivo que contém a sabedoria acumulada de toda a humanidade. Mas a revelação mais chocante veio quando Philemon disse algo que Jung nunca esqueceria. Você pensa que criou seus pensamentos, mas seus pensamentos têm vida própria. Você pensa que é o autor da sua personalidade, mas sua personalidade é apenas uma das muitas que habitam dentro de você. Você pensa que está no controle da sua vida, mas há forças dentro de você muito mais antigas e sábias que sua pequena consciência cotidiana. Jung ficou perturbado com essas palavras durante meses. Se ele não era o autor dos seus próprios pensamentos, quem era? Se sua personalidade era apenas uma entre muitas, quem ele realmente era? E se havia forças dentro dele mais sábias que sua consciência, por que ele passava tanto tempo tentando controlar tudo com sua mente racional? Era como se Philemon tivesse demolido todas as ilusões que Jung tinha sobre autonomia pessoal e controle mental. E no lugar dessas ilusões, ele estava oferecendo uma visão completamente nova sobre o que significa ser humano. Uma visão em que somos muito mais vastos, mais complexos, mais conectados a realidades transpessoais do que nossa cultura nos ensina a acreditar. Durante os anos seguintes, Jung continuou suas conversas com Philemon e com outras presenças que emergiram do seu inconsciente. E cada conversa aprofundava sua compreensão sobre a natureza multidimensional da psique humana. Ele descobriu que temos dentro de nós acesso a sabedorias que transcendem nossa experiência pessoal, que há aspectos da nossa personalidade que são conectados a padrões universais de comportamento e significado. E foi através dessas conversas que Jung desenvolveu sua teoria dos arquétipos. Ele percebeu que todos nós nascemos com predisposições psicológicas universais, padrões de pensamento, sentimento e comportamento que são compartilhados por toda a humanidade. O herói que busca aventura e crescimento, a mãe que nutre e protege, o sábio que busca compreensão e significado, a sombra que contém nossos aspectos rejeitados. Mas aqui está o que vai te chocar ainda mais. Jung descobriu que quando você aprende a conversar conscientemente com esses arquétipos dentro de você,
Eles começam a revelar sabedorias específicas para sua vida pessoal. Eles podem te orientar sobre relacionamentos, sobre carreira, sobre propósito de vida, sobre como lidar com crises e desafios. Era como se Jung tivesse descoberto que carregamos dentro de nós uma equipe completa de consultores especializados, cada um expert em aspectos diferentes da experiência humana, e que a sabedoria que eles oferecem é muito mais profunda e específica do que qualquer conselho que nossa mente consciente sozinha poderia produzir. Mas talvez a descoberta mais transformadora de Jung tenha sido essa: os aspectos de nós mesmos que mais tentamos evitar. São exatamente aqueles que contêm as chaves para nossa completude. A raiva que você tenta reprimir contém energia vital que você precisa para defender seus valores. A tristeza que você evita sentir carrega sabedorias sobre o que realmente importa para você. O medo que você nega reconhecer está tentando te proteger ou te guiar em direção ao que você mais precisa enfrentar. Jung percebeu que passamos a vida inteira lutando contra partes de nós mesmos, que, na verdade, estão tentando nos ajudar a nos tornarmos inteiros, e que essa luta interna é a fonte da maioria dos nossos sofrimentos psíquicos. Não sofremos porque temos emoções difíceis ou impulsos contraditórios. Sofremos porque estamos em guerra com esses aspectos de nós mesmos. E quando você para de lutar e começa a dialogar, algo milagroso acontece. Esses aspectos rejeitados começam a revelar seus presentes. A sua sombra mostra que contém sua autenticidade e sua força. Sua vulnerabilidade revela que é a porta para conexões genuínas. Sua raiva descobre que está protegendo valores que você nem sabia que tinha. Nos últimos anos de suas conversas com o inconsciente, Jung fez uma descoberta que mudaria para sempre como ele via o processo de crescimento pessoal. Ele percebeu que não se trata de nos tornarmos pessoas diferentes, se trata de nos tornarmos quem sempre fomos, mas de forma consciente e integrada. Cada um de nós nasce como uma semente e contém potenciais únicos, mas ao longo da vida, por pressões sociais, traumas, expectativas familiares, vamos enterrando aspectos de nós mesmos que não parecem aceitáveis. Vamos criando uma personalidade editada, uma versão socialmente aprovada de quem somos, mas que deixa de fora partes essenciais da nossa natureza. E são exatamente essas partes enterradas que se manifestam como nossos demônios internos. Elas não são forças destrutivas tentando nos prejudicar, são aspectos reprimidos de nós mesmos, tentando retornar à consciência, para que possamos nos tornar completos novamente. Jung descobriu que o processo de individuação, como ele chamava, não é sobre se tornar perfeito ou eliminar aspectos problemáticos de nós mesmos. É sobre integrar conscientemente todas as partes de quem somos, incluindo aquelas que preferíamos não reconhecer. É sobre desenvolver uma relação consciente e colaborativa com a totalidade da nossa psique. E aqui está a parte que vai transformar como você vê seus próprios conflitos internos. Jung percebeu que cada sintoma neurótico, cada padrão autodestrutivo, cada vício ou compulsão é, na verdade, uma parte de nós mesmos tentando comunicar algo importante, que nossa consciência ainda não compreendeu. A ansiedade crônica pode estar tentando te avisar que você está vivendo de forma inautêntica. A depressão pode ser sua psique forçando uma pausa, para que você reavalie o que realmente importa. O vício pode ser uma busca distorcida por transcendência ou conexão que você está negando de formas mais saudáveis. Durante 16 anos de conversas com seu inconsciente, Jung aprendeu a decodificar essas mensagens. Ele descobriu que por trás de cada sintoma há uma necessidade psicológica legítima tentando se expressar, e que quando você aprende a ouvir essa necessidade e encontrar formas conscientes de atendê-la, o sintoma naturalmente se dissolve. Mas a revelação mais profunda de Jung foi perceber que esse processo de diálogo interno não é apenas terapêutico, é evolutivo. Cada vez que você integra conscientemente um aspecto rejeitado de si mesmo, você se torna mais criativo, mais resiliente, mais capaz de acessar recursos psicológicos que não sabia que possuía.
Era como se Jung tivesse descoberto que a natureza humana é muito mais vasta e poderosa do que nossa cultura nos ensina, e temos dentro de nós capacidades de cura, criatividade, sabedoria e transformação que permanecem adormecidas, enquanto vivemos apenas através da nossa mente consciente limitada. E nos seus últimos anos de vida, Jung passou a ensinar outros a desenvolverem essa capacidade de diálogo consciente com o inconsciente. Ele percebeu que essa não era apenas sua descoberta pessoal, mas um potencial humano universal, que qualquer pessoa pode desenvolver. Imagine se você soubesse que dentro da sua mente existem aspectos de você mesmo, que contêm soluções para problemas, que você vem tentando resolver há anos. Imagine se você descobrisse que sua depressão está tentando te ensinar sobre autenticidade, que sua ansiedade quer te proteger de situações que não estão alinhadas com seus valores verdadeiros, que sua raiva contém energia para defender o que você mais valoriza. Jung nos mostrou que não precisamos ser vítimas dos nossos estados emocionais ou padrões mentais. Podemos nos tornar colaboradores conscientes com todas as dimensões da nossa psique. Podemos aprender a orquestrar nossa vida interior, como um maestro que conhece cada instrumento da sua orquestra e sabe como criar música harmoniosa com eles. E talvez a descoberta mais libertadora de Jung tenha sido esta: não existe uma versão fixa de quem você deveria ser. Existe apenas o processo dinâmico de se tornar cada vez mais consciente de quem você realmente é, incluindo aspectos que você nem sabia que existiam dentro de você. Os demônios internos que Jung conversou por 16 anos não eram demônios. Eram fragmentos da sua alma, que haviam sido separados da sua consciência e estavam tentando retornar para casa. Eram partes de si mesmo, que continham presentes, sabedorias, energias vitais, que ele precisava para se tornar quem nasceu para ser. E a mesma coisa é verdade para você. As vozes autocríticas que você ouve, os impulsos que você julga, os aspectos de si mesmo que você tenta esconder ou mudar, não são seus inimigos. São mensageiros tentando te guiar em direção a uma versão mais completa e autêntica de quem você é. Quando Jung morreu em 1961, ele deixou para a humanidade muito mais que teorias psicológicas. Ele deixou um mapa para a jornada mais importante que qualquer ser humano pode fazer: a jornada de volta para casa, para a totalidade de quem você realmente é. Hoje, quando você ouvir aquela voz interna que parece estar trabalhando contra você, lembre-se do que Jung descobriu. Pare por um momento, respire fundo e, em vez de lutar contra essa voz, pergunte a ela: o que você está tentando me ensinar? Que necessidade você está representando? Como posso honrar o que você traz, sem deixar que isso me controle? Você pode descobrir que seus demônios internos são, na verdade, os guardiões das chaves que você procura há tanto tempo. As chaves para se tornar quem sempre soube, no fundo do coração, que poderia ser